Se te pedissem para sobreviver 21 dias na selva, sem roupas, sem comida, esquece, não vou perguntar isso. E se conseguisse, ganharia $100.000. O competidor masculino deste desafio se chama Nicholas. Ele é um aventureiro de projetos ao ar livre. E não apenas anda de bicicleta. Vaguei de Portugal até a China. E já atravessei Madagascar a pé. Vim aqui para provar meu valor. Uma mulher chamada Laura. É dona de casa em tempo integral. Serviu na Força Aérea por 4 anos. Na escola de sobrevivência. Aprendeu várias técnicas de sobrevivência na selva. Personalidade solitária. Participar do desafio na esperança de fazer amigos com os colegas de equipe. O clima no interior da Austrália é extremamente severo. Durante o dia, a temperatura chega a 40 graus. À noite, cai para 0 grau. Diferença de temperatura extrema. Causa tempestades frequentes nesta região desértica. Há muitas cobras venenosas e aranhas na terra. Um pequeno descuido pode ser fatal. Os dois embarcaram na caminhonete barata da produção, por 9,90. Chegaram ao local do desafio. No início, trocaram as roupas por mosaicos. Logo ao se encontrarem, ambos estavam extremamente animados. Comentaram que deveriam ter-se conhecido antes. O equipamento para a aventura desta vez inclui apenas uma faca de caça e um isqueiro. A equipe do programa ainda ofereceu um bolo extra. Eles deram uma olhada no mapa. Não muito longe daqui, há 2 áreas selvagens maiores. Os dois decidiram ir até lá para se desenvolver discretamente. No caminho, Shen Zilian conversava e ria, mantendo o clima animado o tempo todo. Como diz o ditado, quanto mais você ri no começo, mais lágrimas você derrama depois. Logo chegaram perto do grande lago. Encontraram uma área aberta entre as árvores. E decidiram montar o acampamento ali. Para garantir uma noite de sono mais tranquila, os dois decidiram começar pelo fogo. Laura acabou de fazer as faíscas. E Nicolas rapidamente colocou os galhos em cima. Sem surpresa, a chama se apagou imediatamente. Nicholas propôs que os dois dividissem o trabalho. Ele ficaria responsável por construir a cabana de palha, enquanto Laura cuidaria das tarefas domésticas. Apesar de não parecerem muito sincronizados, Laura concordou prontamente. O céu começou a escurecer. Até o velho rei dragão estava preocupado por eles. Parece que hoje não haverá jantar. À noite começou a chover forte. A cabana de palha simples estava vazando por todos os lados. Os dois estavam tremendo de frio. O tempo avançou para o dia seguinte. Eles aguentaram a noite toda com dificuldade. Continuar assim não é uma solução. Nicholas decidiu reformar a cabana de palha. Reduzir o espaço ajudaria a manter melhor o calor. Laura sugeriu simplesmente desmontar tudo e começar de novo. Ela também apresentou várias ideias e sugestões. Nicholas achou que era muita conversa, e que assim não conseguiria fazer nada direito. Decidiu que a tarefa de montagem ficaria apenas com ele. Embora Laura estivesse insatisfeita, ela não discutiu muito. Foi até a margem para cortar alguns juncos como colchão. Ao voltar ao acampamento, a estrutura de palha já estava fora de forma. Laura viu a casca de árvore no chão, e achou que poderia usá-la para reforçar o telhado. Mal começou a falar e foi interrompida pelo grandalhão careca. Ele disse que, enquanto estava trabalhando, não precisava de ninguém para dar ordens. Sabia o que fazer. Laura, forte e decidida, ficou um pouco magoada. Ele só queria ajudar. À tarde, começou a trovejar novamente. Logo depois, começou a chover forte. Com os materiais úmidos, acender o fogo fica ainda mais difícil. Agora, só podemos coletar materiais rapidamente para melhorar o abrigo. Musgos, cascas de árvores, tudo serve. E assim, vai ficando cada vez maior. Embora o acampamento não esteja mais vazando, mas a temperatura caiu abruptamente. Os dois ainda estavam tão congelados que soltaram gritos agudos. Chegamos ao 3º dia. Ao acordar, o acampamento já estava inundado. O ambiente úmido e frio deixou os dois desanimados. Mas por $100.000, o careca decidiu se esforçar para resistir. Laura já estava envelhecendo. Vários dias de falta de sono o deixaram extremamente exausto. Nicholas, ao lado, no monte de lenha, encontrou alguns galhos secos. Antes de acender o fogo, advertiu Laura para não falar. Para não atrapalhar sua operação. Quem diria que antes de começar, Laura já o alertou que estava fazendo da maneira errada. Com a cabeça cheia de moscas, já se sentia profundamente cansado. Queria gritar bem alto, Laura, tipo B. Depois de tanto esfregar, finalmente saiu uma faísca. Laura lembrou novamente. É só soprar, igual ao vizinho de Zi. O careca respondeu que, contanto que Laura não fale, está tudo bem. Ela fica dando ordens, e ele não consegue se concentrar. Enquanto discutiam, a faísca apagou sem que percebessem. Que beleza! Esse cara e Shini formam uma dupla perfeita. Nem sequer precisam que o outro faça algo. Nem mesmo falar é necessário. Embora no final tenham conseguido acender o fogo. Laura não sentiu nenhuma alegria. Para ele, parecia que não tinha participado de nada. Ele acredita que o trabalho em equipa aumenta a eficiência. Chegamos ao 4º dia. Não consegui dormir a noite toda. Acordei de manhã com o corpo todo dolorido. Isso até fez Laura chorar. Os colegas só queriam que ele arrumasse a cama e as cordas laterais. Ele se sentiu muito desvalorizado. No meio da natureza. Ele não queria mais fazer tarefas de dona de casa. E assim, mais um dia passou. Como esperado, não consegui dormir novamente ontem à noite. Acordei de manhã com o humor instável e extremamente irritado. Klaus pegou alguns camarões pequenos à beira do rio.
Esta é a primeira refeição deles em 5 dias. Ele ainda consegue sobreviver com proteína e gordura. Laura, já mais velha, tem sofrido de insônia consecutiva. Entrando em um ciclo vicioso. Pegou uma larva entre as pedras. Pensando em dividir com Laura para matar a fome. Laura disse que não precisava. Só queria que não falassem com ela. O careca pediu para ele controlar um pouco o temperamento. Laura respondeu que da próxima vez avisaria antes de explodir, para que ele pudesse se esconder em um lugar seguro. Nesse momento, a relação entre os dois atingiu o ponto mais baixo, deixando o pavio aceso para futuros conflitos. Vendo Laura correndo até a margem do rio com uma bengala, com medo de que ela fizesse algo impulsivo, decidi avisá-la gentilmente. Mas, inesperadamente, Laura escorregou e caiu de costas direto na encosta. Meu Deus! Só de ver essa cena, já comecei a sentir medo por ela. Nesse momento, meu ódio por ela atingiu o auge. Espero. Nunca mais vou ver esse sujeito irritante. Até que no acampamento, Nicolás estava dormindo profundamente. Laura chamou-o para ajudar, para passar o facão ao lado. Mas Nicolás disse que estava dormindo, para não incomodar. Extremamente irritado, Laura também fez uma ameaça na hora. Um dia ele vai fazer com que o vizinho, Nicolau, ao ouvir isso, ficou tão assustado que se levantou imediatamente. Naquele momento, o sono desapareceu completamente. Porque no seu país, se alguém diz isso, não é uma ameaça, mas sim a verdade. Ele temia que Laura, no meio da noite, de repente o pegasse enquanto dormia profundamente, e o mandasse para encontrar Deus. Por causa de Xiaoming, ele decidiu viver separado de Laura. Encontrar Laura mostrou sua decisão. Laura disse que trouxe uma pederneira, mas o fogo já foi aceso, e não é mais necessário. Se eles se separarem, ele levará o facão. Isso seria muito injusto para ela, mas, independentemente do que ela diga, Nicolás permanece irredutível. Ele não quer dormir ao lado de uma bomba-relógio à noite. Aquela ameaça de agora há pouco já ultrapassou o limite dele. Laura disse que as pessoas podem ficar, mas não podem levar o carvão. Afinal, foi ele quem trouxe na hora de acender o fogo. O grandalhão careca também ficou irritado. Quer levar o carvão, mas disse que o abrigo de palha pode ficar. Laura, irritada, decidiu apagar o carvão. Pegou um balde de água e jogou na fogueira. Para sua surpresa, Nicholas pegou outro grande pedaço ao lado. Laura afirmou que, se ele levasse o carvão, ela o seguiria até o fim do mundo para apagar a fogueira. Nicholas respondeu com 4 palavras: você gosta. Fique à vontade. Nesse momento, a pressão de Laura disparou. Chamaram a equipe do programa para encontrar um médico para ele. Aproveitando o momento em que Nicolás se virou, pegou o carvão e correu em direção ao rio. Com um movimento rápido, jogou no lago. Mesmo tendo certeza de que todo o carvão foi apagado, Laura ainda estava tão irritada que começou a vomitar no lugar, para evitar que Nicolás aproveitasse a distração para roubar o carvão novamente. Jogou uma grande quantidade de água no fogo. As coisas chegaram a esse ponto. A equipe do programa teve que intervir, por questões de segurança para ambos os lados. Decidiram forçar Laura a se retirar. Laura achava que havia chegado a esse ponto, por causa de Nicolás. Antes de sair, ainda jogou mais algumas bacias de água. Certifique-se de que cada pedaço de carvão esteja completamente apagado. Pode-se ver que, embora a pessoa tenha ido embora, ainda está extremamente insatisfeita por dentro. A câmara se move. Nicholas já acendeu uma fogueira no novo acampamento. Acontece que esse garoto escondeu um pedaço no bolso. Rapaz, eu exclamei rapaz, observando de longe enquanto Laura entra no carro. Ele decidiu voltar ao acampamento, e encontrou a bengala deixada por Laura nas proximidades, para comemorar sua liberdade e ter sobrevivido. É claro que decidiu queimá-la para não ver mais. Porém, os próximos dias seriam passados sozinho. Chegamos ao 10º dia, e ele encontrou uma caverna misteriosa na natureza. Pelo que parece, devido aos excrementos próximos, deve ser uma toca de coelho. Preparei uma armadilha rapidamente para pegá-lo. E passaram-se mais 2 dias. Além de beber bastante água todos os dias. Não consigo comer bem. Há uma toca sob a pedra. Peguei alguns e coloquei na boca. Mastiga-se com um sabor agridoce. A proteína é 100 vezes maior que a da carne bovina. Hoje é o 14º dia. Ao coletar lenha e retornar ao acampamento, descobriu que havia uma pequena cobra por perto. Ele, que sempre teve medo de cobras, não ousou se aproximar. Só pôde assistir impotente enquanto a proteína desaparecia diante de seus olhos. Caramba, se fosse o velho da casa ao lado. Já comecei a comer sashimi como almoço. Assim, comendo formigas. Resistindo à água do lago até o dia 20. Chegando na entrada da caverna para verificar as armadilhas. Meu Deus do céu, um cervo tão grande. Isso emocionou tanto Nicholas que ele ficou todo animado. Mas com certeza os lábios deixam mais marcas do que os olhos. Em poucos movimentos, tiraram a cabeça e descascaram a pele. Começaram a discutir. Logo estavam saboreando um delicioso prato de carne de coelho, crocante como frango. Com este jantar, chegar ao fim ficou muito mais fácil. O tempo passou rápido e chegou ao 21º dia. Hoje é o dia da retirada. Embora tenhamos perdido a conexão no meio, ainda assim, graças à gordura espessa, conseguimos resistir até o fim. Bem, por hoje é só. Nos vemos na próxima vez.